Uma boa noite a todos, nossos queridos ouvintes, telespectadores dos nossos canais, do Chico Xavier. Uma bênção divina de Jesus, aqui estamos novamente para tentar levar avante a sugestão que Kardec nos deu de levar o Evangelho aos quatro cantos do mundo, assim como Jesus também ordenou a seus discípulos se tornassem apóstolos nos quatro cantos do mundo com as suas palavras transcritas no Evangelho. E aqui estamos, mais uma terça-feira, com a intenção de falar o tema de hoje, ainda ecoando sobre o nosso patrono Chico Xavier, que emprestou seu nome à nossa casa. No Chico Xavier, que durante esse mês de julho a gente se propôs a trabalhar não só em homenagem à casa, que completou 20 anos, mas também a esse patrono, esse nome, esse baluarte do espiritismo brasileiro e mundial, que é o Chico Xavier. Como a gente frisou nessa semana lá na casa, por mais que se comente, com mais estudo, e quanto mais falamos do Chico, maior é a grandeza espiritual dele que a gente percebe. E hoje, penúltimo dia do nosso trabalho, não podia ser diferente. Trabalhar sobre o Chico e nós riscamos e sublinhamos um tema que merece bem e cabe bem a figura do Chico Xavier, que é o Chico, o homem de bem, que ele representou física e espiritualmente na sua passagem terrena, não só uma lembrança, mas como cunhou os propósitos do Evangelho de Jesus. Chico Xavier, na verdade, vivenciou um homem de bem. Foi e continua sendo. Então nós devemos a ele uma reverência muito especial, porque foi um marco decisivo e divisório no espiritismo brasileiro. Chico Xavier, portanto, aquela doce figura, iluminado espírito, que onde passavam deixava rastro de luz e sabedoria. A este Chico, que nós tantos devemos. Continuamos, portanto, nesta noite, e temos o prazer imenso de contar aqui ao nosso lado, não só com a nossa companheira de jornada, Raquel, mas principalmente com uma figura ímpar, que sempre que pode dá seu labuto, o seu trabalho, aqui na casa de Chico Xavier em Magé, que é o nosso Chico Lopes de Lavras do Sul, que a maioria dos irmãos conhece, porque ele é um trabalhador da casa de Chico Xavier. E nós temos o grande prazer de tê-lo aqui também nesse programa, que por muito tempo a gente convida e convidou, mas seus afazeres muitas vezes impedia de que ele se deslocasse de Lavras até a Bagé, especialmente uma terça-feira à noite. Mas hoje nós temos o prazer de tê-lo aqui conosco. Então, a Raquel, boa noite. O Jones, nossa boa noite. O nosso Wanderlei, operador, nossa boa noite. E uma boa noite especial ao Chico Lopes aqui do nosso lado. Sem falar, logicamente, uma boa noite super especial aos nossos queridos ouvintes, irmãos, que permite a essa hora da noite adentrar nos seus lares e invadir a sua privacidade, mas em nome sempre sagrado da mensagem divina de Jesus e do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, Chico Lopes, que prazer.
Boa noite, Benjamin. Boa noite, Raquel. Boa noite, Jones. Boa noite, Vanderlei, meu colega. Boa noite aos ouvintes. Boa noite a nossa irmã espiritual que está com a gente. Nosso carinho a todos. Na realidade, as palavras elogiosas do Benjamin são muito mais por conta da bondade do coração dele do que na minha condição espiritual, né? Os amigos fazem isso com a gente. Agradecemos a oportunidade de trabalho, porque a gente precisa do trabalho, né? Tem uma promissória moral que a gente resgata do banco da vida, trabalhando em nome de Jesus e para Jesus. E quando se fala em Jesus, ninguém trabalhou mais para Jesus no século XX do que Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade. Ele que viveu o intercâmbio espiritual tão constantemente, tão intenso quanto nós vivemos o intercâmbio entre nós encarnados aqui. Chico Xavier vivia em dois mundos. Nasceu pobre, viveu pobre, desencarnou pobre. Exerceu a mediunidade por amor, por bondade. Ele amou até o último segundo da sua vida física. Fez o bem pelo bem. E no Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com Santo Agostinho, o que é o verdadeiro homem de bem? O verdadeiro homem de bem é aquele que faz o bem pelo bem. Chico Xavier não saberia fazer uma maldade de nenhum tipo, por menor que fosse para ninguém. Então Chico Xavier viveu o amor em plenitude. Raquel? Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Obrigado por acolher esse momento aí nas suas casas. Boa noite a todos os nossos colegas que certamente estão nos acompanhando. Boa noite aos meus colegas aqui presentes. E que nessa noite a gente consiga se conectar à espiritualidade amiga e receber todo esse amor que com certeza a falange amiga do Chico está presente e está aqui buscando essa evolução entre nós. Jonas, boa noite também. Muito boa noite, ouvintes da Rádio Clube. Boa noite também o pessoal que está no Facebook, o Centro Espírita Chico Xavier Bagé, ligado. Boa noite, Raquel. Boa noite, Sr. Benjamin. Boa noite, Chico Lopes. Prazer estar contigo aqui, de Lavras. É sempre uma honra, né? Temos sempre pessoas gabaritadas em nome do Espiritismo, né? Então, e boa noite, Vanderlei também. E tenhamos um ótimo trabalho. Lembrando que pode seguir nossas plataformas, nós estamos também no Instagram, Casa Chico Xavier Bagé, também pode nos seguir lá. Também nos seguir no Facebook, nós temos uma ótima audiência. Agradecer a todos aí, já temos bastante pessoas já conosco, conectadas, né? Nós temos pessoas de todo, então, não só do Rio Grande do Sul, mas a gente pegou já pessoal de todo o Brasil aí, né, nesse nosso programa. Então é uma honra, então, e que tenhamos um ótimo trabalho na noite de hoje. Que assim seja. E com certeza teremos, porque o Chico nunca nos abandona. Né? Então, inicialmente, uma prece mesmo singela de coração, agradecendo a Jesus, o nosso patrão Chico Xavier, e a espiritualidade como um todo que está aqui ao nosso lado e sobre nós, com certeza, nos guiando, nos protegendo e querendo sempre o melhor. Dentro das nossas limitações, a gente sempre tenta fazer o máximo que podemos. Pelo menos a vontade de fazer o bem já é um bem realizado. E ao nosso irmão Paulo, que com certeza está nos ouvindo, que disse, apesar de ficar em casa hoje, mas ficou com uma causa justa e uma justa causa, que é o aniversário da nossa querida Magda. Então, meus parabéns à Magda, à família toda que está em casa reunida. Um ano a mais de vida e de experiência. E aí ele disse que não grudaria os ouvidos no nosso trabalho.
Bom, como a gente anunciou no início, nós vamos hoje trabalhar também com a colaboração imensa do Chico aqui do lado, sobre o Chico, que é já o Chico Lopes já pontuou algumas coisas que caracteriza esse mandatário que nós tivemos, que é um privilégio ser contemporâneo de uma figura extraordinária como foi Chico Xavier. Um homem do século, um homem que foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, de um espírito, um homem que não sabia fazer outra coisa senão o bem. Como disse o Chico, nasceu pobre, viveu pobre, e desencarnou ou morreu pobre, por vocação, porque ele poderia ser uma pessoa muito rica se quisesse, com seus 55 milhões de exemplares de livro vendidos do mundo todo, com mais de 27 idiomas diferentes. Enfim, a obra que ele deixou é extraordinária em todos os campos do saber. É uma obra que atende todos os interesses e as áreas do saber. O Chico, que se coaduna muito bem, perfeitamente, como prevê o capítulo 17 e 13 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, chamado O Homem de Bem, dentro do capítulo Seres Perfeitos. Elegi esse tema, Chico, do teu xará, porque configura exatamente um homem de bem. O Chico Xavier não sabia fazer outra coisa a não ser aquilo que caracteriza, aquilo que Kardec deixou estampado como verdadeiro homem de bem, aquele que pratica a lei da justiça, do amor, da caridade, da sua mais simples pureza. E era só o que Chico Xavier sabia fazer. Mas Chico, eu gostaria, dentro dessa linha do trabalho de hoje, de ouvir, porque de um lado das praias de Lavras do Sul, trazer para os nossos ouvintes e para nós próprios essa colaboração imensa do teu xará, que eu admiro muito. Quando eu era católico, eu ouvia dizer de Chico Xavier, não nego de ter ouvido, mas sequer sabia fazer ideia de quem era. E pelos traços da vida, pelos destinos e pelo planejamento reencarnatório, com certeza, eu tinha que passar pelo Espiritismo. E eu sou uma das pessoas mais gratas que existe e muito feliz por ter podido encontrar esse caminho do Espiritismo, onde me lembro, Chico, que fui uma pessoa muito questionadora. Estudei para ser sacerdote, padre, mas vi que não era o meu caminho, porque questionava muito. Me puseram todos os dogmas na minha frente, e como eu tinha vocação cientista, ou da ciência, eu indagava tudo e gostaria e precisava de respostas que me convencessem. E não encontrava. E fui encontrar aqui. Então eu sou muito grato por Deus, por Jesus, por ter me encaminhado à seara do Espiritismo e mais ainda numa casa chamada Chico Xavier. A palavra contigo para colaborar conosco. Bem, na medida das singelas possibilidades, a gente vai tentar colaborar. O Chico Xavier, você falava de todo aquele cabedal que ele escreveu. O Chico Xavier, ele psicografou 420 livros, 420 títulos. Na verdade, tem um pouco mais.
Mas o dado oficial que a gente tem são 420 livros. Né? Na realidade, nesses 420 livros estão contidas, estão explicadas a ciência do universo. Está explicada a ciência do universo. E aí, quem não conhece, pode estar, e com todo direito pode dizer assim, mas isso é pretensão de espírito. Olha só, Allan Kardec, lá no começo da codificação, lá em a introdução do livro dos Espíritos, ele fala que o Espiritismo é a ciência do universo. E aí ele até questiona, para formar um advogado, 5 anos, 6 anos, um médico, 7 anos, 8 anos, um pedagogo, 4 anos, para formar alguém na ciência do universo. A eternidade. A eternidade. Porque é o universo, muito mais do que um ciclo restrito. Mais adiante, a gente, estudando a Gênese de Allan Kardec, a gente vai ver, lá no capítulo 6, se eu não estou enganado, quando fala da uranografia geral, Allan Kardec usa a expressão, Allan Kardec não, os espíritos, e até Kardec sim, usam a expressão os universos. Enquanto a ciência materialista usava a expressão universo. Eu aprendi na escola da década de 70 para cá, quando eu comecei a estudar, a expressão o universo. É o universo. A NASA chamava o universo. A NASA tinha o telescópio Hubble, super telescópio, que alcançava 5 bilhões e alguns milhões de quilômetros, e a partir daí ela chamava o buraco negro, porque não tinha uma expressão que definisse. No ano 2000, a NASA ampliou, melhorou, aperfeiçoou, vamos dizer assim, me faltou a palavra correta, a capacidade da lente do Hubble. E passou a ter um alcance de mais 12 bilhões de quilômetros. E aí passou a usar a expressão os universos, que a Gênese de Allan Kardec tinha trazido lá em 1868 e que Chico Xavier, em 1959, explicou no livro A Caminho da Luz, pela psicografia do Espírito Emmanuel, que vem de muitos séculos junto com o Chico. Lá no livro Os Mensageiros, de André Luiz e Chico Xavier, a gente vai achar um planeta chamado Quinópolis, se não me falha a memória, que é 580 vezes maior que a Terra. Em 1948, esse livro foi lançado. Agora, em 2023, a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e Harvard, nos Estados Unidos, descobriram esse planeta e estão disputando a honra de ter descoberto esse planeta, que através do Chico Xavier, nós espíritas já sabíamos desde 1948. Então, se pegar a obra do Chico Xavier, gente, por favor, não entendam como pretensão, como presunção. Está a ciência do universo. Procura psicologia, está lá na obra de Chico Xavier, está nas obras de André Luiz, está nas obras de Emmanuel, está até na poesia do Parnaso de Alim Túmulo, que foi o primeiro livro que ele lançou. O primeiro livro psicografado por Chico Xavier. Só os grandes poetas do século XIX, brasileiros e portugueses, ele lançou lá. Tem poemas fantásticos, com um cabedal científico acima de qualquer coisa. Porque a doutrina espírita tem esses 3 aspectos. É filosófico, científico e religioso. A ciência comprova e a fé passa a ser raciocinada. Eu sei porque eu creio. E isso na obra de Chico Xavier está explícito para quem quiser ver. Então a gente vê o Chico Xavier como aquela pessoa que amou muito, que serviu muito, naquela simplicidade dele, naquela bondade inimaginável, indizível. E agora a nossa irmã espiritual que está com a gente, que se chama Maria Luísa, está nos dizendo que a obra de Chico Xavier vai levar alguns séculos sendo estudadas nas universidades do mundo. Isso nós falamos semana passada. Eu falei assim. Então essa irmã deve ficar assistindo vocês desde lá. E olha o que acontece. Daqui a alguns séculos, as pessoas vão descobrir que Chico Xavier era muito mais do que esta bondade imensurável, ainda fora do alcance da compreensão da humanidade
materialista. Mas Chico Xavier era, acima de tudo, um gênio, porque o próprio Emmanuel vai nos dizer, na obra Palavras de Vida Eterna, 2 asas conduzem o homem a Deus. A inteligência, que lhe dá capacidade de compreensão, e o amor. Compreendeu, amou, cresceu. É o que aconteceu com Chico Xavier. Por isso foi o brasileiro do século. Chico Xavier foi o maior trabalhador de Jesus do século XX no planeta. Eu entendi isso. Diria até mais, de séculos e de séculos. Então, é alguém assim para ser amado, não idolatrado, porque nem queria idolatria. Tanto que ele viveu na simplicidade. Tanto que ele viveu. Quem deu visibilidade ao Chico foram os outros, não foi ele. Ele nunca buscou visibilidade. Os biógrafos que estão... Os biógrafos que fazem isso, né? Sempre fizeram as pessoas, as curas que conseguiram através dele, as cartas, as comunicações, que nunca, em momento algum, ele disse que era dele. Ele disse que era dele. Nunca disse que era dele. Nunca disse que era dele. Foi humilhado muitas vezes por isso. Uma mãe foi buscar uma mensagem do filho, recebeu a mensagem do filho, leu, disse: isso aqui não é do meu filho, embolou a carta e uma cusparada no rosto dele. E ele coçou o rosto assim: eu acho que vai chover. E envolveu aquela mulher numa prece de tamanho amor, de tamanho amor. O Chico era o típico exemplo daquele que Jesus disse quando bofeteia uma das partes da face. Perfeito, lembrando. Da outra face. O Chico era o exímio exemplo concreto, né? Concreto. Raquel, teu pitaco? Eu quero ver o final da mulher, da mãe. Tem um final essa história, né? A mãe saiu desesperada e voltou 2 dias depois pedindo desculpa para ele. Ele trouxe um presente para ele. Porque aí ela se deu conta que a mensagem era do filho. E ele foi e disse: eu não posso aceitar a mensagem, não foi minha. Não posso aceitar. Ele nunca se permitiu ganhar nada, uma bala de ninguém. Ele tirava do saláriozinho dele, que ele era funcionário público, né? Tirava do saláriozinho dele para alimentar. Ele ficava sem. Mas ele dava do salário dele para as pessoas. É a caridade que estou dizendo aqui no Homem de Bem, né? Porque essa questão da outra face é uma questão muito mal entendida pela humanidade. O que as pessoas têm? Tu me bateu do lado direito, eu vou te bater. Tu me deu o direito de bater do outro lado? Não, na realidade isso aí é geração de... A conversa de Jesus com Simão. E a outra face, mestre. Simão questionando Jesus, que era nem tu questionador. Que nem eu também, por isso nós somos espíritas. Né? A gente não compra gato por lebre. A gente quer seguir aquilo que a gente entende. Senão não desce, né? Senão não desce. E a outra face, mestre. Simão questionando Jesus. O Senhor manda oferecer a outra face quando desbordados. E a lei de Israel manda que bater na face do homem é um crime, que dá direito de fazer o mesmo. Era lei humana. No Velho Testamento, o olho por olho, dente por dente. Jesus ouviu muito amorosamente Simão Pedro e disse: Simão, quem agride está doente. Retribuir uma agressão se torna um duelo desequilibrado. E vamos ver se não é isso que acontece todos os dias. Até no trânsito mesmo. Olha só. Chico fez a mesma coisa. Porque quando Cristo disse: oferece a outra face, tu recebeu a face, uma bofetada numa face. Tu recebeu a face da violência. Se alguém te bater na face direita, olha a simbologia contida nisso. Oferece a outra. Ou seja, a face do coração. Por que você está me batendo? O que eu te fiz? Ou, quem sabe, até quem tiver a condição de dizer: eu acho que vai chover. E muitos interpretam o Chico até hoje, pensa que é a face física. Exatamente, não é a face física. Perfeita para lembrar. Não é a face física, é a face do amor, ou a face do perdão. A face espiritual da coisa. Que a gente reconhece que não é fácil. Não é fácil por quê? Primeiro, pela nossa condição espiritual. Mas essa condição também é prevista na lei divina. Porque o Chico Xavier passou pela nossa condição, Jesus também passou, eles não nasceram prontos. Tá? Então, se a lei de Deus, segundo o Gênesis, a Bíblia, que depois é confirmado cientificamente, lá na Gênesis de Allan Kardec, ainda no capítulo 6 da Oronografia Geral, se a gente está latente no germe que vem do limo da terra, para chegar até a perfeição, é óbvio que nessa caminhada, essa mesma lei divina me garante o direito ao erro, mas me impulsiona para a reparação do erro.
para a reconstrução do que eu destruí. Porque o erro sempre destrói alguma coisa. Se não destruir no outro, destrói em mim. Se não destruir no outro, destrói em mim. O erro nunca passa. Não aconteceu nada. Aconteceu sim. Não, mas ele não sofreu nada. Mas eu vou sofrer a consequência do erro. Alguém vai sofrer. Alguém vai sofrer. Até porque o erro, seja ele qual for. Se a gente abrir o Evangelho na página Caridade com os Criminosos, a gente vai ver que ali o Espírito Fénelon, outra grandeza, ele diz assim: há coisas que não são crimes para vós, mas que aos olhos de Deus de pureza são atrocidades. Aquele pensamento que a gente pensa que ninguém atingiu, que não atingiu ninguém, atingiu. Eu girei em torno de mim mesmo uma energia ruim. E eu lancei aquele pensamento no fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal está dizendo, é universal. Então eu vou fazer mal para alguém. Eu estou contribuindo com a psicosfera. O que é a psicosfera? É a esfera psíquica onde a gente se movimenta, onde cada um se movimenta. Que acrescidas de umas e de outros, a gente vai contaminando tudo. Olha o nosso país, como é que está a psicosfera do nosso país hoje? Com esquerda e direita. Terrível, terrível. Então é preciso rezar muito. Rezemos muito pelo nosso país. Nosso país precisa de prece e não de gente guerreando nas redes sociais. Mas aí, voltando ao assunto de Chico Xavier, é o que ele faria. Orar muito. Por quê? Porque quando eu oro, e Chico Xavier orava muito, ele estava conversando com as pessoas, às vezes ouvindo as pessoas, estava orando e pedindo auxílio para aquelas pessoas que estavam doentes ou obsidiadas e nem sabiam. E muitas vezes ele atendia alguém e a pessoa pensava que estava sendo atendida e estava, mas ele estava atendendo psicamente o obsessor que estava com ela. Era muito grande o Chico. Ele tinha uma condição que a gente não tinha. Que a questão do obsessor, que as pessoas pensam, eu vou lá no centro espírita para me livrar dos obsessores. Eu posso até me livrar, o centro espírita pode até me livrar dos meus obsessores, envolvendo-os em amor. Mas a lei divina não vai me livrar do erro que tornou eles meu obsessor. Porque Deus não fez espíritos obsessores. Deus criou espíritos simples, sem nenhum conhecimento. Nós os tornamos nossos obsessores. E Chico Xavier ensinava isso. Como ele disse, aquele exemplo típico, né? Uma série conta, né? Que uma senhora foi lá, uma mãe dessas, que foi que o Chico tirasse o obsessor dela. E ele respondeu, mas por que, minha irmãzinha, tirar o obsessor? Vamos rezar para ele, vamos orar para ele, para esse nosso amigo. Para esse nosso amigo. E no momento que ele ore por ele, ele se conscientiza, ele vai deixar de obsidiar e vai fazer parte da amizade nossa. Esse era o Chico Xavier. Né, Raquel? Vamos lá? Estou adorando ouvir tudo. Não. Se deixar o nosso homem das letras, da voz. Eu não tenho todo esse domínio das leituras, embora já tenha lido muitas coisas. Né? Mas, conforme diz nos livros, o que importa é a intenção. Né? Então, assim, quando eu penso em Chico Xavier, eu sinto muito amor assim, pela humildade dele, pela simplicidade dele, pela delicadeza dele com os sentimentos das pessoas, por piores que fossem esses sentimentos. Ele sempre teve uma docilidade com qualquer que fosse o indivíduo, né? E o amor dele com as mães sempre me marcou muito, né? Quanto ele se preocupava em consolar as mães enlutadas, quanto ele se preocupava em dar notícia dos filhos para as mães. Isso também sempre me tocou muito no Chico. E tem algumas passagens assim que a gente lembra muito, né? Inclusive o Chico, do alto da sua evolução, né? Passou por momentos de provação aqui nessa terra, né? Olha aquela situação da senhora que matou o cachorrinho dele. Ele se abalou ali. Ele se abalou porque ela matou o cachorrinho. Para quem não conhece a história, eu vou resumir a história. O Chico trabalhava muito, né? Ele trabalhava mais de 20 horas num dia. Então,
os companheiros de trabalho dele se revezavam para conseguir manter aquele trabalho acontecendo, porque só ele conseguia ficar ali o tempo todo. E quando ele chegava em casa, uma certa ocasião, o cachorrinho estava doente, o cachorrinho dele. Então ele chegava em casa e ainda ia fazer os cuidados com o cachorrinho, dar um remedinho, dar comida. E a senhora que morava lá com ele, ou trabalhava com ele, não sei exatamente, ela começou a ficar com pena do Chico. Nossa, o Chico trabalha tanto, ainda chega em casa, tem que cuidar do cachorro, né? Aí ela resolveu ajudar o Chico, matou o cachorrinho do Chico. E o Chico ficou muito sentido com aquilo, tão sentido, que isso atraiu uma alteração da vibração dele, que o Emmanuel precisou chamar ele, né? Olha, Chico, a gente vai ter que resolver essa situação. Imagina só, se o Chico passou por uma situação dessa, nós então, e o que ele precisou fazer? Foi muito lindo que o Emmanuel falou para ele fazer, orientou ele a fazer, né? Olha, tu vai fazer o seguinte, tu vai dar um presente para ela. Eu não acredito que eu ainda vou ter que dar um presente para ela, ela matou o meu cachorrinho, vai. E tu vai dar o que ela mais quer. E aí o Chico descobriu que o que ela mais queria era uma máquina de costura, que era muito mais que o salário dele. Ele foi lá, negociou, parcelou, não sei o que ele fez, mas ele teve que comprar aquela máquina. E quando ele deu o presente para ela, que até o momento da entrega ele não queria dar, né? Olha o lado humano do Chico aí, ele sentiu, ele estava tão chateado com o que ela tinha feito, que até o fim, assim, ele não queria entregar. E o Emmanuel, vai, Chico, entrega. Quando ele entregou, ela sentiu uma gratidão por ele, tão grande. E como ele era muito sensível, ele sentiu todo aquele sentimento bom dela por ele e pronto. Ele se curou. Tirou a nuvem do coração dele. Olha só, então, o aprendizado que a gente tira disso. Às vezes a gente tá chateado com alguém. Que tal se a gente procurasse fazer alguma coisa boa para essa pessoa? Como é que ela vai nos retornar essa coisa boa? Né? Às vezes uma palavra, uma mensagem, uma presença, um consolo, qualquer ato, né? Às vezes é uma pessoa próxima da gente que a gente está ali naquele clima, chateado um com o outro, né? E aí, gentileza gera gentileza, por quê? Porque gera sentimento bom, não é? Então isso aí são todas as tramas do amor e as coisas que o Chico viveu. Aí a gente fica pensando, de repente o Chico passou por isso para nos ensinar, né? Como é que a gente faz para esquecer, para passar, para curar, né? uma mágoa. As virtudes que o Chico tinha, que são os nossos ensinamentos, nossos caminhos a percorrer e a seguir dele como exemplos, sem dúvida nenhuma, as virtudes, né? São virtudes de paciência, virtudes do amor, da tolerância, tudo isso era nobre no Chico, visível e nobre, porque foi uma pessoa muito agredida. A vida foi muito, a vida que eu digo, as coisas da vida agrediu muito o Chico de todas as formas. E ele superou todas elas, nunca revidou, a não ser oferecer ao outro lado da face. Até com esses exemplos que cita. E outra, por exemplo, de que o centro dele estava vazio e ele, em pensamento, estava por sair do centro para fechar a porta para ir para casa. E não tinha ninguém, fisicamente no centro. Você sabe dessa. E ele, quando ia para fechar, o irmão apareceu: onde é que tu vai, Chico? Para casa, não tem ninguém. Nós íamos desencarnados, necessitados aqui. Está cheio de desencarnados aqui, que ele ficou orando para os desencarnados que estavam no céu. Então são exemplos, né, que os biógrafos, hoje nós temos em torno de 80, 100 biógrafos, né,
esses biógrafos seria interessante a gente ler e extrair dessas biografias do Chico esses exemplos para seguir. Porque nas obras dele, Chico Lopes, vamos fazer esse adendo, porque vai dar um nó na cabeça do ouvinte. Não, o Chico Lopes, todas as obras psicografadas, escritas por ele, tu não vai encontrar esses exemplos aqui, porque são obras vindo dos espíritos, de cima a baixo, né? Então nós vamos encontrar esse mundo de exemplos nas obras biográficas dele, os biógrafos, né? Que foram aquelas pessoas que se encarregaram, né, de transcrever para os livros a vida dele, a intimidade dele, principalmente esses exemplos que nós estamos citando, você vai encontrar nos livros, nas biografias. E tem os documentários também, dos amigos contando as histórias, é uma delícia de assistir, a gente fica com vontade de não sair dali, né? Uma história mais linda que a outra. E só exemplo, Raquel e Chico, talhadas nessa expressão do trabalho de hoje, homem de bem. O homem de bem é aquele que faz o amor, a caridade, aquilo que está no Evangelho. E ele era o exemplo concreto disso. Era impressionante. O que mais, Chico, no teu xará? O Chico, ele, nos dias frios, ele levava chazinho para os presidiários. A cadeia muito fria. E ele fazia chazinho e levava para os presidiários. Bom, o dia está lá envolvido, os pensamentos dele. E Chico, pensando nos presidiários. E aparece o Emmanuel para ele. Diz: olá, Chico. Olá, Emmanuel. A linha direta, né? Linha direta, Linha direta. 24 horas por dia. 24 horas por dia. Já vinham juntos desde o Alcione, lá em 1600 e pouco, né? Frei Damiano, lá na Espanha. Tanto é que ele dizia, qualquer pergunta ele disse consultar o Emmanuel que está aqui do meu lado. Toda a resposta ele sempre dizia, o Emmanuel estava sempre à disposição. Bom, segue, desculpa. E aí, pensando, Emmanuel chegou e disse: irmão, quem são os criminosos? Olha, Chico, somos todos nós que ainda não fomos descobertos. Isso mesmo. Que grandeza. É verdade. Somos todos nós que ainda não fomos descobertos. Aí tu imagina assim, ó, quando tu ouve a notícia, quando tu ouve a palavra criminoso, automaticamente tu direciona o pensamento para alguém. Foi alguém que cometeu uma corrupção, alguém que assaltou, que estuprou, que matou. Não, eu estou entre eles. Por quê? Porque todo mundo um dia cometeu, e nós estamos aqui para reparar os crimes cometidos lá no passado. Enquanto tiver um crime pesando na minha conta, na minha conta moral, eu estou entre os criminosos. Mesmo que eu não tenha cometido nenhum crime que agredisse a sociedade agora, ou que infringisse os códigos legais humanos. Mas olha o que a gente falava há pouco do Evangelho. Há coisas que são crimes aos olhos de Deus e por isso vós não considerais. É porque aqui, como a gente aprendeu e estamos na Terra, que é um planeta de provas e expiações, no mínimo prova, né? E se eu tenho que fazer provas aqui, superar provas é sinal que eu tenho ainda defeito em relação às leis divinas. Aquilo que lá no catolicismo se chama pecado é aquilo que dissesse há pouco, é um erro. Né? Qualquer erro que eu cometi, por mais singelo que possa ser, é erro a quem? Contra Raquel, Chico, John? Não, é contra a lei divina. A lei divina ela é pura, porque é a extensão do próprio Criador. Né? Toda a lei divina, as leis divinas são as puras. Tudo aquilo que eu fizer contra a lei divina, eu estou fazendo contra a Raquel ou Chico. Se eu fizer contra a Raquel, na verdade estou fazendo contra a lei divina. A lei divina é aquilo que está no homem de bem, né? Do amor, da caridade, da justiça, né? Da benevolência. Né? Então, quando eu atinjo qualquer das leis divinas, de forma tangenciosa, eu estou atingindo o que eu tenho que um dia reparar, por mais singelo que seja. E essa questão do crime, né? Do é visto como crime, coisas que a gente faz que para nós não são crime. Aqui, ó, não vamos pensar no nosso mundinho, né? De quando vocês nasceram para hoje,
Quanta coisa era crime e hoje não é mais, ou não era crime e hoje é considerada crime. Sim. Não é? Imagina para as leis divinas que são perfeitas, como tu disseste, né? Nós ainda estamos lá atrás, né? Muito bem lembrado, muito bem colocado. E aqui num curto espaço de tempo terreno a gente já consegue ver coisas que eram naturais. O que faziam com os escravos? Aquilo ali era um crime, mas por muito tempo não foi crime. Não né? era lei. Era normal. Então, A olha humanidade viveu da escravidão desde os egípcios. Desde que começou a se organizar eticamente, a escravidão existiu. só. Pois é. Pensa. Muito prepondente sobre o... Tem algumas coisas. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, me parece que é 614. Quando começa a estudar a lei natural, Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? 614. É a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela diz que ele deve o que ele não deve fazer. E ele só é infeliz quando ela se afasta. Então, qualquer dor que a gente esteja sentindo, qualquer infelicidade, qualquer contratempo que seja consequência dos nossos atos, é que a gente infringiu ali a lei de Deus. Bom, aí a gente vê assim, mas parei, o testemunho, a aprovação. A aprovação é diferente. A aprovação não necessariamente ela seja um resgate. A aprovação não trata-se, nem sempre se trata de precisar ou de merecer, mas pode tratar-se de ter a condição, porque Jesus foi provado no deserto. E não precisava, não tinha crime. Chico E pior ainda, não tinha expiação nenhuma. Nenhuma expiação. Apanhou, foi açoitado, chicoteado, cuspido e morreu na cruz. E a obsessão que ele sofreu quando ele foi para o deserto 40 dias. Tu imagina assim, para obsidiar um Chico Lopes na vida, qualquer espírito inferior serve. Qualquer espírito inferior serve. Agora, para obsidiar o Senhor de todos os espíritos, que era Jesus, um rei solar. Mas Chico aquilo foi para dar um exemplo, né? Sim. E o Chico Xavier também sofreu. Também sofreu essas perseguições espirituais. Bom, a questão dos jornais de Uberaba, a questão isso também passa, né? Que a Maria de Nazaré mandou dizer para ele. Era uma época lá em Uberlândia que o Chico com toda aquela conduta fantástica dele, irretocável, moralmente impecável. Os jornais cravaram ele. Mas, meu Deus, se acabar com ele. E ele estava um dia muito triste. E o Emmanuel apareceu para ele. E, Chico, o que está triste, Chico? Sabe, olha o que os jornais estão dizendo de mim, estou sabendo, Chico. Pede para a mãe Maria de Nazaré me dizer alguma coisa. E o Emmanuel foi. No outro dia o Emmanuel aparece. Meu irmão, trouxe alguma coisa para mim da mãe Maria de Nazaré? Trouxe, Chico. Pega um papelzinho para apontar. Pega o papel, canetinha. Vai escrever, Chico. Isso também passa. Ponto. O que mais? Só isso. Isso também passa. Era uma expiação que ia passar. Daqui a pouco tempo, os jornais que criticavam Chico Xavier e que atribuíam que ele estava ganhando dinheiro com o comércio de livros, mudaram totalmente de conduta e passaram a mostrar a realidade dos fatos. Ele nunca ganhou um centavo com os livros que ele vendeu. Nem ele nem o Divaldo Franco. Nenhum centavo do livro que ele vendeu. O lucro que dava era para as federações, para os centros espíritas, para comprar comida para alguém, para vestir alguém. E ele não dava nem para a família dele. Nem para a família dele. Nem para a família Tanto dele. é que a família... O pai dizia, família, por favor, avisa exatamente, os teus o que tá espíritos e fazendo? teus amigos que nós também somos pobres, né? Pedia. Nem pra Tá família. faltando Mas pão ainda. deixa eu só fazer um parênteses sobre o Tudo Passa. Esse Tudo Passa do Chico, que ele falava muito, né? Isso é um bálsamo. Vocês já experimentaram usar o Tudo Passa todo dia? Nas situações que, quando a gente se entristece, quando a gente se enraivece, quando a gente... Qualquer situação, isso passa, tudo passa. Parece que aquilo assim, alivia a alma. é muito bom, é muito bom. Mas tu tem que ter consciência, né, Raquel? Tem que ter consciência Isso vai passar. e de que Fica vai passar. calma que isso vai Exatamente. passar. Não é simplesmente a boca para fora. É saber, sentir. é ter consciência de que vai
vai passar. Mas como assim? É muito poderoso. Tu tem que primeiro fazer a reforma, mesmo que em pensamento, a reforma íntima, interna, para poder receber o tudo passa. Compreender essa. É que normalmente, quando a gente está mergulhado no turbilhão da dor, e todo mundo passa por ele. O Allan Kardec já disse, né? No mundo sofreremos todos, ricos ou pobres, da choupana até o palácio, todo mundo vai sofrer. Só vai mudar o motivo de sofrer. É que quando a gente está mergulhado no turbilhão da dor, aí surge tal de monoideísmo. A gente fixa a vida daquilo ali. E a gente não abre a condição, porque muitas vezes até já passou. E a gente ainda está fixado daquilo ali. E quando eu fixo daquilo ali, eu potencializo aquela dor, eu potencializo aquela tristeza. É óbvio, temos dores, sim, todos nós temos. E todas as dores são respeitáveis, por mais ingênuas que pareçam ser. A gente tem que respeitar a dor alheia, seja ela qual for. Mas a gente não pode ficar mergulhado nela. Foi isso que Emmanuel disse. Isso vai passar, como quem diz assim, sai daí, sai desse foco. E o contrário também. A euforia, um êxtase, uma alegria enorme, mas também passa. É superficial. Então, às vezes, a gente, né, tá lá vivendo um momento de, sei lá, de glória, de reconhecimento, né, alguma coisa muito boa, muito satisfatória, assim, emocionalmente, mas tem que ter consciência. Né? Aproveitar aquilo ali, ser grato por aquilo, mas lembrar que também passa. Também passa. Verdade, tudo passa. Que daqui a pouco te vicia naquilo ali e começa aquela busca incessante para se manter naquela felicidade constante que não existe felicidade constante. Não existe. Quando Jesus disse que a felicidade não é desse mundo, Não é desse mundo. Isso tu também tem que observar, né? Porque se não é desse mundo, eu não vou ficar feliz ou alegre. É mais fácil dizer que é alegre do que feliz a vida toda. A nossa felicidadezinha são gotas. É tipo aquele aparelho do coração. Exatamente. Eu vi ele hoje lá. Hoje ele veio fazer exame no coração aqui, Eu vi ele hoje, Cristiano. Cintilando para cima e para baixo, pique para cima. Então a nossa alegria, a nossa felicidade é exatamente isso. São picos, né? E isso também passa. Exatamente. Então essa expressão é de sapiência, é uma sabedoria. Ainda mais vindo de Emmanuel da Virgem Maria, mas aí isso é sabedoria mesmo. Veja bem que foi muito precisa essa intervenção tua. Tudo, isso também passa. Ou seja, tudo vai passar. Não disse assim, não, essa tristeza vai passar, ou a tua alegria vai passar, nada. Isso também passa. Também passa, porque o resto tudo passa. Porque normalmente, que viu como é importante o diálogo, cada um pensando uma coisa, que normalmente quando tu está alegre ou feliz, pensa que aquilo, tu está na êxtase, como disseste, e tu não chega ao raciocínio de que vai passar essa alegria. Pensa que é eterna. E aí a depressão ou a tristeza, aí quando o pico do coração baixa aí se tu não está consciente de que passa, a alegria também passa, pega no contrapé. E é isso aí que eu vejo que a nossa sociedade vem sofrendo muito. Ela buscando aquelas alegrias, esses picos de felicidade que são assim tão pequenos, às vezes até vazios, né? A pessoa fica naquela busca, às vezes é até rede social, é curtidas, é likes, é não sei o que, é seguidores, e aí quando diminui os seguidores, quanta gente aí, gente, se matando porque perdeu os seguidores, não é? Então isso aí é não estar presente para que tudo passe, inclusive os momentos, né, de felicidade. Jones. Já estamos chegando no intervalo, mas ainda tem os ainda tem 5 minutos. Ele vai falar dos nossos o nosso ouvintes. responsável das redes. Vê os nossos. Peraí que eu vou colocar o microfone aqui para ti, Jones. Vamos falar um pouquinho, pessoal. A Yara Neto dando boa noite, queridos irmãos. Aqui, ó. Jones, vem aqui que eu sentinho. Senta aí. Ficou mais à vontade. Depois encerra. Já está chegando o intervalo. A Yara Neto dando boa noite, queridos irmãos. O senhor Adair Abreu
Uma boa noite, meus irmãos da Casa Chico Xavier, um bom trabalho, que Deus os abençoe. Um abraço para o seu Odair também. O Marcelo Guetti Mancilha, boa noite, queridos amigos, boa noite, Marcelo. A Danda Luciano, boa noite a todos, boa noite. Emanuele e Natália, dando boa noite também. Aqui também o São Paulo Tajiba, também aqui são momentos de muitas alegrias. Momentos de muitas alegrias, recebemos nosso irmão Chico Lopes, de Lavras do Sul. Um fraterno abraço a ti, Chico Lopes. Alegria que me causa, me dando trabalho. A Liliane Pereira Filho de São Paulo também, boa noite, irmãos. A Margarete Souza dando boa noite também, amigos. Também aqui a Nício Pinto, sempre presente, também dando boa noite. A amiga querida para ti, amigos queridos. Energias positivas sempre para todos nós. Abraços, amigos Chico Lopes. Para ti também, Chico. Muito obrigado. Paz sempre. A Luciana Nunes também dando boa noite, meus queridos irmãos. Ótimo trabalho a todos. Grande abraço. E alguns que eu consegui passar agora. E agora já estamos chegando já no intervalo quase, né? Mas lembrando também que a Casa Espírita Chico Xavier, né? Sempre eu falo agora fica localizado na rua Ismael Soares 173, para quem não conhece, para quem também nos acompanha a primeira vez aqui nas redes sociais também. Os horários das nossas doutrinas públicas é segunda-feira às 18 horas e 30 minutos, depois na quinta às 19 horas e 30 minutos. No sábado nós temos 2 sessões públicas ordinárias, uma às 15 horas e outra às 16 horas e 30 minutos. Nossos canais na internet, aí para quem, como ela falou, não queremos seguir, mas se quiser seguir também, né, para buscar falar, a gente não vai morrer se matar, se não seguir tudo bem. A gente vai adorar se quiser seguir, pode seguir também. Então a Casa Chico Xavier Bagé, também lá no nosso Instagram, a gente coloca lá sempre mensagens positivas, mensagens do Evangelho, coisas que estão acontecendo dentro da Casa Espírita Chico Xavier. Então, aí também no nosso Facebook. Nós temos o Centro Espírita Chico Xavier Bagé RS, né? A gente, Chico, sempre falando, né? Que graças a Deus nós chegamos ao mês sempre com 30 mil visualizações aqui no nosso programa e as nossas redes também. Sempre as pessoas buscando, né? E sempre pessoas novas, tem pessoas de tudo. Agora, um dia desses, a gente coloquei ali, a gente colocou sobre sobre o livro do Paulo Estevão, né? E a Sandra lá de Brasília mandou um abraço para a Casa Espírita Chico Xavier também, dizendo que estuda lá também essa obra, né? Que é espetacular, né? É um clássico da literatura mundial. É um clássico que era uma das obras que o Chico também era uma das preferidas, uma que ele mais gostou, ele mais teve. Essa é uma pergunta que teve no Fantástico, né? E eu tenho até o vídeo lá, e pergunto: Chico, qual a obra que mais te sensibilizou, mais tocou? Claro que tem outras, né, que o seu Benjamin sempre diz, né? Mas ele disse que Paulo Estevão foi uma das principais, assim. Eu não li ainda, vou ter que ler. E é grande. Estou atrasada, hein, pessoal? Óbvio. Aquilo lá. Te prepara com Mas eu acho que eu desencarno e não leio tudo que o Chico escreveu. Te prepara com vários muitos, né? Muitos, né? Bom, então agora já estamos chegando falta um minuto, então vamos ao intervalo, né? E na sequência nós voltamos com mais um programa O Tempo Espírita, da Casa Espírita Chico Xavier. Tudo bem, mas continuamos no Facebook. Eu não sou doida. Tô entrochado. Vai, tô entrochado. Aqui tá calor. Tem água sim. Mas que erva gostosa. Essa erva é a Elaci do pacote vermelho a vácuo. É o que eu misturo. A do burguês? É a vácuo, porque a outra às vezes está um jeito, outra está na outra fazenda, está sempre Eu assim. misturo com a rei verde doce.
Eu pego a leite doce e misturo com a cidade. Depois guete do Essa risada é minha, conhecedor. Ela tá pegando. Risada legal. É que no Face não para, né? Se der continuar aí, pode falar. Não. Tranquilamente. Eu só sei que eu estou esperando a mensagem da minha filha no WhatsApp, vocês vão pra lá no jogo. Acho que não vou ir amanhã. Eu acho também, né? Isso é hora de andar na estrada. Desnecessariamente. Vamos ver se eu... Desnecessariamente. Não sei porquê, né? Vanderlei, vê se o Paulo quer conversar conosco aqui. Às vezes, como está de aniversário, tudo pode ser que não, mas... Mas eu acho que ele vai querer. Ele convida, ele bota jeito do serviço, mas convidar para tomar um copo d'água no aniversário, não convida. Quando tem churrasco ali, o churrasco ele não se lembra de mim, só se lembra pro serviço. Amigo da onça que falou que é pescaria lá. Aí depois pede uma pescaria, né? Depois pede pescaria lá. Tudo bem? Tudo bom? Me diga uma coisa, o senhor quer participar aqui do programa por telefone? Já vai voltar. Então eu vou desligar e vou lhe ligar do telefone fixo aqui da rádio, tá? Eu desligo aqui e vou lhe ligar do outro. Agora coloca ali perto. Vai escutar. Tá. Não, pode deixar. Eu vou desligar aqui e lhe ligo do outro número aqui, tá? Tá, só um minuto, daqui a pouquinho eu ligo. Tá, bem. Dá um abraço. Tchau. Volta para você. Mas aí, ó, dia 11 tem outro lá na Necrogracia, lá na Sul. Depois aí eu tenho que voltar para lá, para depois marcar a consulta de novo. Aí o pior é que eu pagar particular. Não tem como. Esses aí, Necrogracia, dia 11, você pagar particular no território. Eu só estou conseguindo cachorro sobre hoje nessa aqui por aqui, porque alguém desistiu. Já se ontem, né? Vou fazer lá na Centro-Sul. Fazer o dia 11. Ô, seu Paulo, Vanderlei, tudo bem? Vamos lá, um minutinho, só um minuto, vamos lá. Tá nós. Voltando para o nosso segundo tempo. Segunda parte. O Chico Xavier, o Homem de Bem, que é o nosso tema de hoje. Agora nós vamos ouvir a participação do nosso irmão Paulo. E como é a casa Chico Xavier, é evidente que o Paulo tem que estar presente, não só porque é o nosso presidente da casa, fundador, mas o responsável também por ter escolhido e recaído nesse nome, Chico Xavier. Então ele tem um apreço, um carinho todo especial e gostaríamos de ouvi-lo. Portanto, Paulo está à disposição. Estamos à disposição, pode falar. Tá bom. Olha, pessoal, hoje eu estou muito feliz porque eu estou participando de duas festas ao mesmo tempo. A primeira, aqui em casa, aniversário da Magda, né? Que está fazendo 70 e pico, não vou dizer um pico. Mas também não precisa E revelar, outra né? festa, em termos junto conosco aí, né? Um dos maiores Chico, vou fazer uma brincadeira aqui, dos maiores Chicos conhecidos por nós. Temos o nosso Chico Xavier, né? Tem São Chico, São Francisco, e tem o Chico Lopes, gente, de Lavras do Sul. Chico, que prazer, meu irmão.
te receber em nosso programa aí, nós, os filhos do Chico, e tu não deixa de ser também um dos filhos do Chico. E falando em Chico Xavier, nós poderíamos fazer uma enormidade sem fim de programas falando nesse iluminar da espiritualidade. E nós nos sentimos assim, também felizes, por termos participado da vida, essa convivência por algum tempo junto com o nosso Chico Xavier. Eu acho que nós tivemos uma felicidade muito grande em ter escolhido esse nome, né? Essa luz que desceu do céu, esteve entre nós por muitos anos e que foi embora, mas que com certeza estará sempre junto de nós. Deixou seus falangeiros, né? Então, para nós é uma grande alegria, Chico, te receber, que não seja a primeira nem a última, né? Nós vamos contar contigo. Olha, gente, o Chico eu conheço há tanto tempo, e eu vou dizer algumas das características do Chico que ninguém sabe porque ninguém falou. O Chico é um expositor da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. É um cara simples, modesto, ele não diz, mas eu sei disso aí. Parabéns. Granjeou muito terreno para chegar a atingir esse ápice da sua carreira espiritual, né? Dentro aqui na Terra, entre nós. Então nós estamos muito felizes, Chico, em te receber. Não vou falar muito porque o pessoal quer mais te ouvir do que qualquer um de nós aí. Muito obrigado e penso que Chico derrame as suas bênçãos de amor, de luz sobre ti, sobre também os nossos irmãos que estão aí, essas pérolas da nossa casa, né? Tanto o Benjamin como a Raquel. A Raquel, vou te contar, tu não conhece direito essa menina, é fora de série. Eu acho que ela está sendo preparada para mais alguma coisa aí, com certeza. Um abraço para vocês. O programa está excelente, né? E a casa está engalanada pela tua presença, meu irmão Chico. Um fraternal e grande abraço a todos vocês. Pode seguir que a coisa está boa demais. Uma boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo. Um abraço fraterno a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. E um beijinho na Magda. Dá um abraço, um beijo aí pra Magda também. Espero parar de aumentar a idade para A passar na frente Santa da gente. Magda. Manda um beijinho pra Santa Magda. Ela está aumentando a idade para poder passar na frente da gente na fila. Tá bom, obrigado, Paulo. Tá bem, Paulo, Chico. obrigado aproveitar. pelas palavras elogiosas, mas na realidade é aquilo que eu digo sempre, nós não somos trabalhadores espíritas porque somos bons. Realmente a gente tem muitos encargos, a gente anda, mas isso é uma misericórdia divina para a gente aprender, né? Sou um espírito muito inferior, muito inferior. E tenho que lutar todos os dias comigo mesmo. É uma luta constante e árdua. E às vezes perco para mim mesmo. Então, o pessoal que estiver ouvindo desconsidera os elogios do Paulo aí, por conta da bondade do coração dele. Tá, gente? Eu acho, Chico, que não é por nada que a gente elegeu esse tema, né? E para tentar de forma consciente estudar e seguir Chico Xavier. Porque eu tenho 35 livros daqueles biógrafos dele. 35. E eu os li todos eles. E cada vez que eu leio um deles ou comparo um do outro, eu fico impressionado da grandeza do Chico Xavier. É algo inimaginável. Por isso que Marlene Nobre disse que ela conviveu durante mais de 20 anos com o Chico, ao lado, lado a lado. O Chico psicografava aqui, ela era uma das que trocava as folhas aqui, depois por muitos anos coordenou as filas das pessoas que acorriam ao Chico, enfim. A Marlene disse que desafia alguém que conhece Chico Xavier. Eu concordo com ela. Não existe um ser humano, isso disse na casa, eu disse na casa, que desafia alguém que conhece Chico Xavier. E começaríamos pela aura dele. Aura, de 10 metros.
Eu tinha ouvido falar em 12, eu li dela mesmo no livro. É que a NASA foi mais modesta, mas eu sei que tem mais do que 10. Para que nós aqui sermos 5, 6, 4, 5 centímetros, para 10 metros. E ele ainda Só dizia o que fato- ele era o cisco. Exatamente. Só o fato O que a gente vê? de saber que Chico Xavier é um espírito com uma aura de 10 metros, já é quase impossível você deduzir quem é. Quem é? Quem é essa figura que tem uma aura de 10 metros? Que todo mundo que entrasse naquela círculo de 10 metros se prostrava a chorar, ficava de joelho, porque aquilo é uma aura carregada de coisas boas, de espírito bom, de radiação boa, de energia boa, amorosa, então não tem como você não chorar. Abraçar o Chico, muitas vezes você fala, e tu desaba mesmo chorando. Então esse é o Chico. Esse é o Chico humano, mas carregado de espíritos. Que segundo um dos biógrafos, ele é até superior a Emmanuel. E pelas reencarnações dele, ele é acima de Emmanuel. E ele chamava de senhor, né? Olha só, Porque ele a tinha começar uma pela humildade rainha fora. no pré-egito de 3.800 anos Sim. antes de Cristo. Então ele tem já, no mínimo, quase 6.000 anos, Chico Xavier. E já era naquela sociedade, digamos assim, pré-selvagem, semi-selvagem, ela já era uma rainha. Então veja o espírito dela no pré-Egito, Egito Antigo. Então é lógico, é um espírito altamente iluminado e não é por acaso que diz e é mesmo, é o apóstolo de Jesus. Por isso que É não um tem apóstolo. como um ser humano Então conhecer Marlene Chico. Nobre foi bem categórica em dizer: eu desafio alguém na humanidade a conhecer o Chico Xavier. Mas eu acho que a gente não tem nem alcance. Não tem, Pra exatamente conhecer, não tem. né? Não Porque tem assim, compreensão ó, pra a isso. gente adora o Chico, ama o Chico por tudo que a gente viu e soube. É. E a gente só soube aquilo que a espiritualidade deixou a gente saber. E o resto todo que ele fez e ninguém sabe, ninguém viu. Mas quantas curas, né? Quantas coisas aconteceram Sim, ali mas- a nível espiritual, né? E só faz quem tem. Se ele curar é porque tem capacidade de curar. E se tem capacidade de curar, é o espírito dele que galgou ao longo dos milênios essa capacidade que ele tinha. Vamos lá. Eu leio muito as obras do Chico, os romances do Chico, a começar lá pelo há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevam, Renúncia. Renúncia. Eu li diversas vezes, todos eles. Paulo Estevam eu li todos eles. Ah, E o essa- melhor livro que eu já li na minha vida, Eu também. não, para mim o melhor livro é o Ave Cristo. Eu acho Sou que é apaixonado pelo Ave Vai Cristo. ser o Paulo Estevam. Mas já ouvi muitas pessoas dizer que o melhor livro, que é a maior obra literária da humanidade, que a humanidade conhece, é Paulo Estevam, Paulo Estevam. em todos os aspectos. Mas se a gente analisar, mesmo que a gente não tenha lido nada a respeito do Chico, vamos analisar assim, ó, qualquer atitude do Chico que Jesus não teria tomado, ou que tenha, melhor dizendo, que tenha sido diferente do que Jesus teria feito naquele momento. Nenhuma. Então Chico viveu Jesus em plenitude. Por isso que ele chamava E eu de não Jesusinho. tenho. Oi? Por isso que apelidaram ele de Jesusinho. É. Claro que. Ele devia não curtir Não, isso não aí. gostava, ele não gostava. Ele não gostava. Não gostava nem de chamar assim de querido, né? Eu não sou querido. Não. E aí, nenhuma atitude, ninguém conhece uma atitude do Chico que Jesus tivesse agido diferente. Então, ele fazia o que Jesus teria feito naquele momento. Mas se a gente analisar o livro Renúncia, por exemplo, aí que eu acho que o Chico era maior que o Emmanuel. Se a gente analisar o livro Renúncia, o Emmanuel era o Frei Damiano, na Espanha, em 1680. Imagina só. A Espanha do Tomás de Torquemada, Isso. Isidoro. Isso. E o Chico era a Alcione. O Chico, a Alcione, até pela alma feminina, que não vou querer
jogar confete com as mulheres, mas a alma feminina é mais delicada, por natureza. Né? O Chico era agora uma alma feminina. Aquela coisa amorosa, doce, característica da mulher. O Chico quebrou. Então, olha a sabedoria e a misericórdia divina. O Divaldo Franco já era mais assim, mais masculino. Uma alma mais masculina. O que a espiritualidade fez? Colocou uma mulher doce para cuidar do Divaldo, a senhorita Joana de Ângeles. O Chico era aquela alma doce, feminina, ao extremo. Que colocaram um romano, duro, para ser o anjo de guarda do Chico. Né? O anjo de guarda do Chico. Então, tu olha assim, a grandeza do Chico, eu acho que era maior. Eu acho, aqui é achismo meu. Eu nunca li nada a respeito. Os biógrafos, tem 3 biógrafos, pelo menos, que dizem que o Chico era maior do que Emmanuel. Outra coisa, pense bem no Chico Lopes. Para receber espíritos do escol da grandeza que Chico Xavier recebeu, só pode ser grande. Perfeito. Só pode ser grande. Ninguém, espírito nenhum, recebe, não tem como, mediunicamente falando, receber espíritos de Alcione, por exemplo, no nível de Alcione, que é lá de Alcione. Vamos explicar o que é Alcione, né? Meu Deus. Alcione é um mundo habitado por espíritos só de grandeza. Iluminados. Iluminados. E até tem, agora de acordo com o livro Perturbação Espiritual, ali o espírito Manuel Filomeno de Miranda fala através do Divaldo que existe sobre o Rio de Janeiro, entre Rio de Janeiro e São Paulo, uma colônia espiritual onde tem alguns milhões de espíritos vindos da estrela Alcione, que estão há algumas décadas nessa colônia sobre o Rio São Paulo, preparando o perispírito para reencarnar no fluido cósmico universal da Terra, que é muito pesado. Ai, coitadinhos. Serão todos assim, espíritos, homens e mulheres, né? Em torno de 1,80 m, 2 metros de altura. Todos eles esguios, as academias vão lamentar, porque vão vir assim, ó, não vão precisar fazer nada. E de extrema grandeza, e vão atuar em todas as áreas da atividade humana no mundo. Bom, então, Alcione é uma estrela aliás, são 3 sóis, né? São 3 sóis. Nós aqui temos um sistema solar com um sol pequenininho, lá são 3 sóis. Saiba também, de acordo com o Haroldo Dutra Dias, Jesus também é o responsável espiritual por esse planeta Alcione. Porque Jesus não é o guia espiritual só do planeta Terra. Não, tem vários. Né? Tem vários. Por isso que Divaldo chamava ele de um rei solar. Então veja bem, para vir um espírito de Alcione, dar uma comunicação através do Chico Xavier, olha só, a Teresa d'Ávila, a Santa Teresa d'Ávila da Espanha, ela não conseguiu dar uma comunicação através de Divaldo Franco. Precisaram fazer uma ponte da Santa Teresa para o espírito Bittencourt Sampaio, que é um dos maiores espíritos que se tem notícia aqui no planeta Terra, para o Dr. Bezerra, para a Joana de Ângeles, até chegar ao Divaldo. Precisou passar por 3 entre o Divaldo. Por isso que eu disse, o espírito, o Chico Xavier, é tão grande que ele não precisou da intervenção de ninguém. Não. Ele vai direto. A ponto, eu fiquei boquiaberto, sabe o que é, Chico? A capacidade, isso aí sim, é de cair mesmo. Uma coisa que é difícil entender, Chico Xavier. Ele psicografando André Luiz com a esquerda e Filomeno e Herculano Pires com a direita. Ao mesmo tempo os dois, quer dizer, e aquela que Herculano diz, Chico, fica psicografando aí, eu preciso de você aqui no plano espiritual para dar um passe numa senhora que só você pode fazer. Então ele ficava psicografando aqui, e deslocou o espírito, em desdobramento, foi lá, quer dizer... É o chamado médium mecânico.
Pelo amor de Deus. Então é um troço, né? Por isso Marlene diz, não existe alguém na humanidade que conhece Chico Xavier. Não, Não tem. eu concordo com ela. E a grandeza, olha só, uma senhora pediu para conversar com ele, e aí ele recebeu amorosamente, como recebia todos. E a senhora conversando com ele disse, Chico, tu sabe que eu acho que eu fui um dos cristãos primitivos sacrificados na arena do circo romano, do Coliseu romano. E diz, meu irmão, E tu, Chico? Eu acho que eu era a pulga do leão. Que consciência tem esse homem? Bom, é óbvio que no tempo do Cristo, Chico Xavier, não era ainda o Chico Xavier, mas já era um espírito com uma certa iluminação. Né? E até ele narra a história, porque ele tinha uma vidência inigualável, não se tem notícia de uma vidência, de uma mediunidade tão ostensiva quanto a dele, em todos os aspectos, todas as nuances da mediunidade, que Allan Kardec codifica lá em O Livro dos Médiuns, tu encontrava no Chico Xavier. E ele narra do soldado romano, que ele diz, olha só, que foi o maior, ele dizia, que foi o maior espírito que ele viu. Que quando a luz desse soldado romano iluminou alguns quarteirões em torno da casa dele. E aí Emmanuel contou a história para ele. Aquele soldado romano, na época do Cristo, foi chamado por um cônsul romano e disse assim, onde está Jesus? Ele disse, está em meu coração. Nós precisamos saber, está em meu coração. E abriram. Arrancaram o coração dele. Então arrancaram o coração dele. E aí, nessas obras... de forma figurativa. Sim. Figurativa nada. Não, arrancaram o coração dele. Não, arrancaram, mas ele disse que estava no coração dele. Sim, de forma figurativa. É uma metáfora. E eles Foi uma fingiram maldade. que não entenderam. Claro, sadismo, está no teu coração, então vai arrancar teu coração e vai acabar com Jesus. E depois, os espíritos vão narrar que no Coliseu Romano, as atrocidades eram muitas, foram 300 anos de sacrifício. A uns eles arrancavam a língua, outros eles arrancavam o coração, e outros eles furavam os olhos. E aqueles cristãos que eram sacrificados na arena do circo romano, depois, quando vistos, eles apareciam com uma luz no órgão danificado. Ou seja, esse soldado romano era um facho de luz saído do lugar onde era o coração. Os que tinham os olhos furados eram faróis de luz dos olhos. A língua arrancada era uma faixa de luz da boca. Os espíritos narram isso. A própria Emmanuel narra isso nas obras do cristianismo primitivo. Então a doutrina espírita tem tudo isso, e especialmente na obra do Chico. Tem a ciência, tem a filosofia, tem a história. Quer saber a história da humanidade? Tudo tem na doutrina espírita. A caminho da luz também. Tudo. O que a NASA não descobriu ainda, e vão achar que é pretensão, por favor, não entendam assim. O que a NASA não descobriu, a doutrina espírita já sabe. A Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, está estudando, através do doutor Alexander, estudando o mecanismo da mediunidade entre dois mundos, e o mundo maior do Chico Xavier, cientificamente, lá na universidade. Agora, quase 70, 80 anos depois, são debruçados sobre isso, e é aquilo que nós chamamos a atenção há pouco, lembrando, de que essas obras do Chico, ao longo dos seus 4, 5 séculos agora, vão desvendar agora exatamente o que é. E é por isso que o Chico era tão humilde. Porque ele tinha consciência da imensidão que a gente nem consegue ter. A gente não consegue nem imaginar, né? Ele tinha piedade das pessoas que ele sabia que era lá embaixo, nós aqui embaixo, se alvorando. Ele tinha piedade do pobrezinho. Não tem noção. Não tem noção. Que nem Jesus morrendo lá em cima da cruz, Pai, tenha piedade, né? Perdoa essas pessoas, não sabem o que estão fazendo. Então, é isso que eu digo, que eu tenho em mente sempre. Sempre, qualquer atitude que o Chico tomou, atitude que Jesus teria tomado. Fosse feliz, Chico, fazer isso, né? Exatamente. Analisa onde é que o Chico tomou atitude que não seria atitude tomada por Jesus. Será que ele fazia essa reflexão? É naquela velha pergunta, o que Jesus faria nesse momento
que é exatamente o comportamento que a gente tem que ter. O que Jesus faria nesse momento que tu está angustiado, ou alegre, etc., o que ele pretende fazer alguma coisa? Chama Jesus e o que ele faria em teu lugar? Chico Xavier foi exatamente isso. Perfeito, a tua colocação foi. São questionamentos que devem surgir para a gente, que tem exército de liderança de casa espírita, né? A gente não entra para trabalhar para a gente, entra para trabalhar para os espíritos. Os espíritos guias. A gente tem que tomar atitude. Será que como fariam os espíritos nobres que dirigem essa casa? Que a casa espírita, o espiritismo não é a religião dos espíritas, é dos espíritos. Dos espíritos. Né? Então, nós estamos trabalhando para como os espíritos fariam isso. Essa é a questão. Como os espíritos fariam. Bom, estamos chegando, faltam 3 minutos. Acho que estava olhando aqui no meu. O Jones, antes de encerrar, vamos dar mais uma passagem aí, não? Recapitulada, não? A recapitulada só novamente convidando o pessoal também para nos seguir no Facebook também, que a partir do Facebook a gente continua colocando nossos programas, né, no Tempo Espírita. Chico Xavier, Centro Espírita Chico Xavier Bagé RS, então vai estar lá no Facebook. Nós também temos o nosso Instagram, Casa Espírita Chico Xavier Bagé, também para acompanhar a nossa Casa Espírita. E também vamos estar também no YouTube agora, logo, da Casa Chico Xavier Bagé. Que segue lá também, que nós estamos logo colocando também conteúdos lá no YouTube também para todos, né? Eu já vou, hoje como tem mais gente, eu vou me despedindo, né? Dando uma boa noite a todos, uma boa noite a Raquel, boa noite ao Zé Benjamin, boa noite ao Chico Lopes, boa noite, Wanderlei das técnicas, boa noite pessoal do Espírito Chico Xavier no Facebook, nas redes sociais, e boa noite também ouvintes da Rádio Clube FM Bagé. Uma boa noite a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Que assim seja. Uma boa noite. Quero agradecer por essa noite maravilhosa aqui de trabalho. Agradecer a nossos amigos espirituais que com certeza estão aqui nos acompanhando, trabalhando conosco. Pedir que vocês continuem conosco, que a gente continue estudando, que a gente continue praticando dia a dia todas as coisas que a gente vai aprendendo, errando, acertando, ajeitando, melhorando, um passinho para frente, um passinho para trás, 2 para frente, assim a gente vai melhorar. Uma boa noite aos meus colegas aqui da bancada, uma boa noite a todos, uma excelente semana e até a semana que vem. Não sei se a semana que vem eu venho, mas com certeza o programa também vai estar maravilhoso. Chico, muito obrigada pela tua presença, adorei mesmo. E a nossa casa está sempre, né, aberta para a tua visita, teu trabalho. Obrigada. É uma noite especial mesmo. Antes que eu esqueça, a semana que vem, segundo o Paulo, será a última terça-feira, o último programa que ele virá e fará o encerramento e a despedida. Mas eu queria, em primeiro lugar, antes do encerramento total, agradecer a vinda e a presença do nosso querido Chico Lopes, que realmente faz tempo que eu e o Paulo gostaríamos que o Chico estivesse conosco aqui, que é uma pessoa fantástica, é alguém que já pertence à casa de Chico Xavier. Todos que a gente não conhece são fantásticos. Depois a gente começa a conhecer e vê que não são tão fantásticos assim. Mas eu tenho como norma, Chico, é o seguinte, o princípio é o bem. Em princípio, todos somos bons, todos fizemos e praticamos o bem, salvo o contrário. Em regra, todo mundo, a conduta é ilibada, a não ser que se descubra a exceção. Dentro desse princípio é que eu convivo e vivo por ser.
E agradecer a todos os colegas aqui presentes, do Pacado, a Raquel, Jones, e o nosso querido Vanderlei também, que coordena tempo os nossos instrumentos que levam aos nossos queridos irmãos a mensagem divina de Jesus. Agradecer aos patrocinadores e, enfim, a paciência de todos que nos ouvem e nos assistem nessa hora da noite. Agradecendo e pedindo a Deus e a Jesus especialmente para que derrame as bênçãos, a paz que Ele tanto nos oferece a todo mundo. E deixar para encerrar o nosso irmão Chico Lopes e, se possível, fazer com uma prece mais final. Uma boa noite a todos e agora no encerramento do Chico Xavier. Chico Lopes. Já pensou? É tanto Chico, né? Eu que agradeço, a gratidão é minha. O Espiritismo não precisa de mim, eu que preciso dele. Então, quando me dou a oportunidade de trabalhar, eu fico eternamente grato a Deus, ao Cristo, aos guias espirituais, aos encarnados, no caso, os irmãos que convidam a gente para trabalhar. A gente vai se redimindo gradualmente, né, dos equívocos do passado. E, como eu disse, ninguém é trabalhador espírita porque é virtuoso. Nós estamos aqui para aprender as virtudes. Grande abraço a todos vocês, Vanderlei, Donis, Raquel, Benjamin, companhia de longas encarnações, certamente pelo sentimento de fraternidade que nos une. E vamos então elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Supremo e bem dizer ao Senhor da vida, em todas as suas manifestações, a bênção da vida. Porque sabemos que este Pai ama tanto ao mineral, ao verme, à planta, ao animal, como ama o anjo que cuida ao mineral, que cuida do mineral, verme, da planta, do animal, porque todos somos criações divinas e o amor que nos envolve mesmo. Nesse momento, Senhor, em que nos concede a bênção de darmos mais um passinho em direção à redenção, apagando um pouco dos rastros dolorosos que deixamos das existências transatas, nós te bendizemos, te louvamos, te glorificamos no altar de nossas consciências tão machucadas por tantos anos. Apieda-te de nós, Senhor, e dá-nos sempre a possibilidade de trabalho redentor, trabalho que nos ensina o amor, a compreensão, o perdão, a misericórdia, tudo aquilo que gostamos tanto de receber e que nem sempre temos a oferecer. Bendizemos ao nosso Mestre Jesus, que viveu o amor entre nós, o Senhor de todos os Espíritos, aquele homem que viveu a lei divina em plenitude, esta mesma lei escrita em nossas consciências, aos nossos guias espirituais, a nossa irmã que aqui esteve conosco, ao nosso Chico Xavier, onde quer que esteja, muito obrigado. Muito obrigado pela vida, pelo frio, pelo sol, pelo calor, pela chuva, pelo alimento, pela veste, pela saúde. Muito obrigado. Pelas dores que nos ensinam de forma muito especial, te agradecemos, te bendizemos e te louvamos, Senhor. Que a tua paz se faça na consciência de cada um de nós, aqui, de cada um de nós em Bagé, nessa fronteira onde tantas vezes o sangue das almas, os corpos, foi derramado pela miséria moral que caracterizava o ser humano, que somos todos nós que aqui hoje labutamos com a bandeira do bem em punho, com a bandeira da paz nas mãos. Nós te pedimos, Senhor, que não nos falte força para enfrentarmos a nós mesmos e carregarmos e transportarmos esta bandeira branca de paz para as nossas consciências. Que a tua paz se faça em todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos tirar uma foto. Sim.